Oi, minha querida. Eu me chamo Esperança, tenho 87 anos e hoje vou te contar a história mais sombria da minha vida. Uma história que vai te fazer questionar tudo sobre confiança, família e perdão. Prepara o coração porque o que eu vivenciei foi tão cruel, tão desumano, que quando as pessoas descobriram o que fizeram comigo, a cidade inteira ficou em choque. E olha que eu não conto isso para qualquer um. Mas você que está aqui me ouvindo merece saber a verdade. Senta aí, pega um café, porque essa história vai te deixar sem ar. Imagine você acabar de dar à luz seus bebês, estar fraca, sangrando, mal conseguindo abrir os olhos, e quando acorda, descobrir que uma das pessoas em quem mais confiava na vida te roubou seu próprio filho. Isso mesmo que você ouviu. Me roubaram meu bebê recém-nascido e fizeram um teatro tão macabro que ainda hoje, aos 87 anos, sinto meu coração disparar quando lembro. Mas calma, que isso foi só o começo dessa tragédia. Era março de 1958. Eu tinha apenas 19 anos e estava grávida do meu segundo filho. Morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as famílias se visitavam, onde a igreja era o centro da vida social. Eu era casada com o Joaquim, rapaz trabalhador de 24 anos, filho da dona Florinda, uma senhora que todos na cidade respeitavam. Ou pelo menos era isso que eu pensava na época. A dona Florinda era viúva, criara 3 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente com o trator na fazenda. Era uma mulher de fibra, decidida, que mandava e desmandava na família como se fosse uma rainha. Todos os filhos obedeciam ela sem questionar. E quando o Joaquim pediu minha mão ao meu pai, ela fez questão de aprovar o casamento primeiro. Essa menina vai dar bons netos, ela disse ao meu pai, como se eu fosse gado sendo avaliado para reprodução. O casamento foi simples, na igreja do centro, com toda a cidade presente. Lembro do sino tocando, das flores que as mulheres trouxeram, do cheiro de sabão de coco que elas usavam nas roupas de festa. Era dezembro, um calor de rachar. Mas todos estavam felizes. Eu, ingênua, achava que estava começando uma vida de conto de fadas ao lado do homem que amava. Nossa primeira casa era pequena, do lado da rua de onde morava minha sogra. 3 cômodos apenas, mas para mim era um palácio. Logo engravidei do primeiro filho, e quando nasceu meu Miguel, em janeiro de 1957, a alegria tomou conta da família. Menino forte, saudável, que crescia como broto de feijão. A dona Florinda se derretia toda pelo neto, passava horas embalando ele, cantando canções de ninar, cuidando como se fosse o próprio filho. Quando o Miguel completou 1 ano, descobri que estava grávida novamente. Dessa vez, a barriga cresceu de forma estranha, muito maior que a primeira vez. Eu vivia enjoada, cansada, as pernas inchadas que nem linguiça. A parteira Benedita, que atendia na região, palpou minha barriga e confirmou. São gêmeos, menina. Deus te abençoou em dobro. A reação da minha sogra foi esquisita. Alegria demais, sabe? Que bênção dos céus! Ela gritou, mas o brilho no olho dela era diferente, como se tivesse planejado alguma coisa. 2 netos de uma vez, dizia ela se benzendo. Deus está me recompensando por todos os sofrimentos que passei. Nessa época, minha cunhada Valentina, casada com o Roberto, irmão do meio do meu marido, vivia um inferno particular. Ela havia perdido 4 bebês seguidos, todos nascidos mortos ou que não resistiram aos primeiros dias de vida. A cada perda, ela afundava mais numa tristeza profunda que parecia não ter fim. Era terrível ver aquela mulher definhar de dor, chorando baixinho nos cantos, os olhos sempre inchados, o corpo mirrado de tanto sofrimento. A primeira perda havia sido aos 7 meses de gestação. Um menino que nasceu roxinho, não conseguiu respirar. Ela segurou ele nos braços, tentando fazer ele chorar, mas foi inútil. A segunda perda veio 2 anos depois. Uma menina que nasceu bem, mas não passou da primeira semana. A terceira foi a mais cruel. Um menino que viveu 3 meses, tempo suficiente para ela se apegar, dar nome, fazer planos, sonhar com o futuro. Quando ele partiu de uma febre súbita, ela quase enlouqueceu de dor. A 4ª perda foi diferente. Aos 8 meses, ela sentiu que algo estava errado.
O bebê parou de se mexer. Quando chegaram no médico da cidade vizinha, já era tarde. Nasceu uma menina perfeita, mas sem vida. O silêncio daquele parto foi o mais assombrador que já presenciei. Nenhum choro, nenhum sinal de vida, apenas o som abafado dos soluços da Valentina ecoando pelas paredes do consultório. Depois da quarta perda, ela entrou numa depressão que dava medo de ver. Não saía de casa, não penteava o cabelo, vivia de camisola suja, olhando para o nada. O Roberto chegava do trabalho e a encontrava no mesmo canto, onde havia deixado de manhã. Por que Deus não quer me dar um filho? Ela perguntava com a voz embargada. O que eu fiz de tão ruim para merecer isso? A partir do momento que soube da minha gravidez de gêmeos, ela nunca mais apareceu na minha porta. Sumiu, como se eu tivesse virado inimiga dela. As únicas notícias que chegavam eram através do Roberto, que dizia que ela não conseguia ver barriga de grávida sem ter uma crise de choro. Eu entendia a dor dela, mas não sabia como ajudar. Minha sogra, por outro lado, ficou ainda mais presente na minha vida. Aparecia todo dia com panela de comida, chás para enjoo, massagem nos pés inchados. Você está carregando 2 bênçãos, ela repetia com voz melosa. Precisa de cuidado especial. Ela insistiu para eu ter os bebês com a mesma parteira do primeiro parto. A Benedita é experiente. Trouxe metade da cidade ao mundo. Você vai estar em boas mãos. Confesso que nas últimas semanas da gravidez, eu sentia uma inquietação estranha. Era como se alguém tivesse sussurrando no meu ouvido. Cuidado, Esperança. Algo terrível vai acontecer. Mas eu afastava esses pensamentos ruins, achando que eram apenas os medos normais de uma grávida. Os bebês estavam previstos para nascer em março. Eu tinha preparado tudo. Berço duplo que o Joaquim fez com as próprias mãos, enxoval completo com roupinhas idênticas, fraldas de pano que as vizinhas ajudaram a costurar. Tudo estava pronto para receber meus 2 pequenos. Milagres! Foi numa tarde abafada de março de 1958 que as dores começaram. Eu estava no quintal, recolhendo as roupas do varal, quando uma pontada rasgou meu ventre como se alguém tivesse enfiado uma faca e dado uma torcida. Meu Deus! Gritei, largando as roupas no chão. O Joaquim veio correndo e, em questão de minutos, minha sogra apareceu como se estivesse esperando aquele momento. É hoje, ela disse com um sorriso que não combinava com minha agonia. Meus netos vão nascer hoje. Mandou o Joaquim buscar a parteira às pressas enquanto me levava para dentro de casa, me ajudando a deitar na cama que tínhamos preparado com lençóis limpos e bacias de água morna. A dor era insuportável, minha filha. Se você já teve filho, sabe do que estou falando. Se não teve, imagine a pior dor da sua vida multiplicada por 10. Era como se meu corpo estivesse sendo rasgado ao meio. As contrações vinham de poucos em poucos minutos, cada uma mais forte que a anterior, me fazendo gritar como animal ferido. A parteira chegou rapidamente, examinou minha barriga e fez cara de preocupada. Estão grandes, ela murmurou. Vai ser trabalhoso. Minha sogra não saía do quarto, inquieta, mexendo nas coisas, arrumando o que já estava arrumado, como se esperasse algo específico acontecer. As horas se arrastaram como anos. 8 da noite, 9, 10, 11. A dor só aumentava e os bebês não vinham. Eu suava frio, tremia, berrava quando a contração apertava. Força minha filha, dizia a Benedita, mas eu sentia que alguma coisa não estava certa. Finalmente, já passava da meia-noite quando senti a cabeça do primeiro bebê saindo. Com um último esforço desesperado, nasceu com um choro alto e claro. É menino! Anunciou a parteira, levantando meu filho. Lindo e saudável! Meu coração explodiu de alegria, mesmo no meio de toda aquela dor. 10 minutos depois, nasceu o segundo. Outro grito forte encheu o quarto. Outro menino! Disse a Benedita. Gêmeos, idênticos. Eu estava exausta, havia perdido muito sangue, mas a felicidade de ter meus 2 filhos sãos e salvos me dava forças. Pedi para ver meus bebês, para colocá-los no peito, mas a parteira disse, calma, Esperança, deixa eu limpá-los primeiro. Foi nesse momento que aconteceu a maior tragédia da minha vida. Eu estava tão fraca que os olhos foram se fechando sozinhos, como se alguém tivesse colocado sonífero na minha comida. A escuridão me engoliu por completo. Quando acordei,
Já era manhã. O sol entrava pela janela do quarto e a casa estava em silêncio. O Joaquim estava sentado ao meu lado, o rosto marcado por lágrimas. Graças a Deus você acordou, ele disse, segurando minha mão. Cadê meus filhos? Perguntei, tentando me levantar. Foi aí que minha sogra apareceu na porta, com cara de enterro. Minha filha? Ela começou com voz chorosa. Um dos meninos não resistiu. Nasceu com problema no coração. Deus quis levá-lo de volta. O mundo desabou sobre minha cabeça. Como assim não resistiu? Ele estava chorando. Eu ouvi o choro. Mas elas insistiam que foi muito rápido, que o coitadinho nem sofreu. Eu comecei a gritar feito louca, exigindo ver meu filho morto, me despedir dele, dar um último beijo, mas elas seguravam minha mão. Não é bom você ver, Esperança, minha sogra repetia. Guarde a lembrança dele bonitinho. Pense no que está vivo, que precisa de você. E trouxeram o outro bebê para mamar. Quando o coloquei no peito, senti que ele também sentia falta do irmão. Chorava diferente, como se procurasse alguém que não estava mais ali. Dei o nome de Gabriel para ele, meu anjinho sobrevivente. Minha sogra providenciou tudo para o enterro do outro. Caixão pequeno, flores, velas, padre. Vou cuidar de tudo, ela disse. Você precisa se recuperar. Eu estava arrasada demais para questionar qualquer coisa. O que aconteceu depois disso mudou minha vida para sempre e abriu uma ferida na minha alma que até hoje, aos 87 anos, ainda sangra. Se você quer saber a verdade completa sobre essa história macabra, continua aqui comigo, porque o que vou te contar agora vai fazer seu sangue gelar nas veias. Vizinhas, como se fosse algum consolo perder um filho. Deus sabe o que faz, repetiam os homens, tirando o chapéu numa reverência falsa que me dava náuseas. Mas o que mais me chamou a atenção naquele dia foi a ausência gritante da minha cunhada Valentina. Ela não apareceu, nem de longe. O marido dela, Roberto, veio sozinho, de cabeça baixa, explicando que ela não conseguia encarar enterro de criança depois de tudo que tinha passado. Na época, aquilo fez sentido para mim. Como julgar? Uma mulher que havia enterrado 4 filhos? O que eu não sabia era que naquele exato momento, enquanto eu chorava sobre um caixão que deveria conter meu bebê, ela estava em casa, embalando meu filho vivo, fingindo que era dela, planejando uma farsa que iria arrancar pedaços da minha alma pelos próximos anos. Durante todo o velório, aquele caixão permaneceu fechado. É melhor assim, minha sogra repetia para quem perguntava. Criança que morre cedo vira anjinho, não precisa abrir. E todo mundo concordava, balançando a cabeça com aquela sabedoria falsa de quem nunca perdeu um filho. Eu, coitada, acreditei em cada palavra venenosa que saía da boca daquela cobra. Na hora do enterro, eu insisti para ir junto, mesmo fraca como estava. Minha sogra tentou me convencer a ficar em casa. Não vai não, minha filha. Você acabou de parir, não tem condições. Mas eu não escutei. Me vesti de preto, peguei o Gabriel no colo e caminhei até o cemitério sob aquele sol. Escaldante de março, cada passo uma tortura, mas determinada a me despedir do meu filho. O cortejo foi silencioso. Joaquim, meu pai, meus irmãos, o Roberto, alguns vizinhos e eu, carregando o peso de uma mentira que ainda não conhecia. O caixão pequeno nos ombros dos homens, balançando no ritmo da caminhada, flores murchando no calor implacável daquele dia amaldiçoado. Quando chegamos ao cemitério, o coveiro, seu Benedito, pegou o caixão para colocá-lo na cova. Foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Eu vi a expressão de espanto no rosto dele, uma mistura de confusão e dúvida que me gelou o sangue. Ele olhou para o outro coveiro e murmurou algo que consegui ler nos lábios. Esse caixão está muito leve. Aquelas palavras foram como um raio partindo meu coração ao meio. O que foi que o senhor falou aí? Gritei, largando o Gabriel no colo da minha mãe e correndo na direção dele. Não falei nada não, dona. Ele respondeu, nervoso. Abre esse caixão. Berrei feito uma possessa, me jogando em cima da madeira. Quero ver meu filho. A confusão se armou. Minha sogra tentando me segurar, o povo gritando, o Gabriel chorando no colo da minha mãe, o Joaquim vermelho de vergonha. Na luta toda, o caixão escorregou das mãos e caiu no chão batido do cemitério. A tampa se abriu e o que todos viram ali foi o maior escândalo que aquela cidade já presenciou.
Dentro, havia apenas um tijolo velho embrulhado num pano branco. O silêncio que desceu sobre o cemitério foi de arrepiar. Todo mundo parado, olhando para aquele tijolo maldito, sem conseguir processar o que estava vendo. Foi aí que o inferno se soltou na terra. Eu me joguei em cima da minha sogra feito uma fera, puxando o cabelo dela, arrancando pedaços, gritando como uma louca. Onde está meu filho, desgraçada? O que vocês fizeram com meu bebê? Ela tentava se esquivar, mas eu estava com uma força que nem sabia que tinha. A força de uma mãe cujo filho foi roubado. Explica isso aí, mãe! O Joaquim gritou, tentando me segurar. Onde está a criança? A cidade inteira estava ali, vendo a mulher mais respeitada da região sendo desmascarada da forma mais humilhante possível. Encurralada, sem saída, ela finalmente confessou entre soluços. Está vivo, está com a Valentina. O mundo parou. O Roberto ficou branco feito papel, as pernas bambas. Como assim está com a Valentina? Minha mulher não saiu de casa esses dias. Foi aí que toda a verdade podre veio à tona. Minha sogra, chorando feito condenada na fogueira, começou a contar a mentira mais absurda que você pode imaginar. Disse que Deus havia falado com ela, ordenando que desse um dos bebês para a Valentina, que precisava mais, que já havia sofrido demais. Deus mandou gêmeos justamente para isso. Ela gaguejava. Para dividir a bênção. Sua louca! Gritei, partindo para cima dela de novo. Deus não fala para ninguém roubar filho dos outros. Dessa vez, foi meu pai que me segurou, me impedindo de acabar com aquela megera ali mesmo na frente de todo mundo. O Roberto estava em choque total. Vocês me fizeram de palhaço. Eu vim ao enterro de uma criança que não morreu. Minha mulher me enganou. Minha mãe me enganou. Ele finalmente entendia a armação diabólica. Elas haviam planejado tudo para que ele não pudesse falar nada. Ele seria cúmplice sem saber. Depois do enterro, elas contariam a verdade para ele. E ele ficaria numa sinuca de bico, sem coragem, de nos procurar para confessar que tudo tinha sido mentira. A cidade inteira ficou sabendo no mesmo dia. Não havia esquina onde eu pudesse passar sem sentir os olhares queimando. A vergonha era tamanha que eu não conseguia levantar a cabeça. A mulher que todos consideravam um exemplo de virtude e honestidade havia armado uma farsa cinematográfica, mentido na cara de toda a comunidade, organizou um velório falso, um enterro com tijolo. Vamos buscar meu filho agora, eu disse para o Joaquim, ainda tremendo de raiva. Agora mesmo! E saímos todos dali direto para a casa da Valentina, minha sogra vindo atrás implorando perdão, mas eu não queria nem olhar para a cara daquela víbora. Quando chegamos na casa dela, a Valentina tentou negar tudo. Não sei do que vocês estão falando, ela jurou. Mas então, no meio do silêncio tenso, ouvi o choro fraquinho de uma criança vindo de dentro da casa. Meu coração disparou. Empurrei ela para o lado e entrei feito furacão, revirando cada canto. Foi debaixo da cama do quarto que encontrei meu filho. Meu bebê estava lá, enrolado numa manta, escondido como se fosse o maior crime do mundo. Quando o peguei no colo, senti que finalmente estava completa novamente. Dei o nome de Emanuel para ele, meu milagre recuperado. O Joaquim, quando segurou Emanuel, chorou de soluçar na frente de todo mundo. Mas o estrago estava feito. A família estava destruída. Pela primeira vez na vida, meu marido expulsou a própria mãe de casa. A senhora não pisa mais aqui enquanto eu viver, disse para ela, que implorava perdão atrás da gente. O que a senhora fez não tem desculpa. E não tinha mesmo. Como perdoar uma coisa dessas? Roubar um recém-nascido, fazer enterro falso, mentir para uma cidade inteira? Naquele dia, jurei que nunca mais dirigiria a palavra para aquela mulher. Ela havia cruzado uma linha que não tinha volta. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também passaram por traições familiares, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar força a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Nos dias seguintes ao escândalo, nossa vida virou de cabeça para baixo. A dona Florinda sumiu da cidade. Ninguém mais via ela na feira, na igreja, na farmácia. A casa dela ficou fechada feito túmulo. Os vizinhos contavam que só à noite aparecia uma sombra na janela, mas de dia, nada. Eu estava ocupada demais cuidando dos gêmeos para me preocupar com ela.
Era dar de mamar para os dois. Um chorava, o outro queria atenção, não tinha sossego nem de dia nem de noite. O Gabriel, coitadinho, sentia que alguma coisa estava diferente. Nos primeiros dias após reencontrar o irmão, ele ficava inquieto, como se soubesse que tinha perdido tempo precioso junto do Emanuel. Às vezes, eu os colocava juntos no berço, e eles se procuravam, grudavam um no outro como se quisessem compensar a separação forçada. O Joaquim voltou ao trabalho na serraria, mas estava diferente. Cabeça baixa, envergonhado, mal falava com os colegas. O povo da cidade o tratava com pena. Coitado do Joaquim, a mãe fez essa vergonha toda. Aquilo mexia com o orgulho dele, que sempre foi homem honrado, trabalhador respeitado. Minha cunhada Valentina e o Roberto também não aguentaram a humilhação e foram embora da cidade na mesma semana. Eles apareceram em casa para se despedir. Ela de cabeça baixa, sem conseguir me olhar nos olhos. Me perdoa, Esperança, ela sussurrou. Eu estava louca de dor. Achei que se eu tivesse um filho, a dor ia passar. Eu não respondi. Simplesmente virei as costas. Naquele momento, não tinha perdão no meu coração para oferecer. As semanas foram passando e as notícias sobre minha sogra chegavam pelos vizinhos. A situação dela era deplorante. Não comia direito. Tinha emagrecido assustadoramente. Passava os dias chorando. A farmácia vendia muito remédio para dormir para ela. O farmacêutico estava preocupado. Ela está comprando calmante demais. Isso em excesso faz mal. O Joaquim ficou dividido. Por mais que ela tivesse feito aquela maldade imperdoável, era a mãe dele. Esperança, ele dizia. Ela é minha mãe. Não posso deixar ela morrer. Eu respondia seco. Ela que se vire. Eu não movo um dedo para ajudar aquela mulher. E falava sério. O ódio estava enraizado no meu peito que nem erva daninha. Mas Deus tem seus planos, né? Foi quando os gêmeos já estavam com 10 meses que bateram na nossa porta, feito desesperados. Era o seu João, nosso vizinho, em pânico total. Joaquim, vem rápido! Sua mãe tentou acabar com a própria vida. Ele a havia encontrado caída no chão da cozinha, desacordada, um frasco de veneno para rato tombado perto da mão. A boca espumava, o corpo já duro, como se a morte tivesse começado a tomar posse. Levaram ela às pressas para o consultório do Dr. Sebastião, que fez lavagem gástrica de urgência, mas o estrago já estava feito. O médico foi claro. Ela pode não resistir. A dose foi muito forte. Se passar da madrugada, talvez tenha chance. O Joaquim ficou a noite inteira no consultório. Eu fiquei em casa com as crianças, mas confesso que o coração estava apertado. Por mais raiva que tivesse, não desejava morte para ninguém. Quando ela finalmente acordou, já não era mais a mesma mulher. O veneno havia afetado a mente dela. Ficou com problemas de memória, confusa, perdida. O médico explicou que isso podia acontecer. O veneno causou danos no cérebro. Ela não vai ser mais a mesma pessoa. E realmente não foi. A mulher altiva, mandona, que controlava todo mundo, tinha morrido. Quem sobrou era apenas uma sombra assustada do que havia sido. O Joaquim não teve coragem de deixar ela sozinha depois daquilo. Vou levar minha mãe para casa, ele me avisou. Não posso deixar ela morrer. Eu não gostei da ideia. Mas o que podia fazer? Ela ficaria no quartinho dos fundos, onde guardávamos as tralhas da casa. Ele limpou tudo, arrumou uma cama simples, abriu a janela emperrada, tentava acreditar que aquilo seria suficiente. E foi assim que a dona Florinda voltou para nossa casa, mas como uma pessoa completamente quebrada. Não mandava mais em nada, não opinava, ficava no cantinho dela quieta, feito morta. Quando me via, abaixava a cabeça. Perdão, Esperança, sussurrava. Perdão pelo que eu fiz. Mas eu fingia que não. Escutava, virava as costas e saía de perto. A mudança nela era assustadora de ver. Os vizinhos comentavam: a dona Florinda está irreconhecível. Parece que levou uma surra da vida. E havia levado mesmo. O escândalo, a vergonha, a tentativa de suicídio, tudo isso quebrou completamente o orgulho daquela mulher. Ela agora vivia pedindo perdão e com medo da própria sombra. Devagarinho, arrastando a vassoura como se fosse um segredo. Eu deixava as fraldas dos gêmeos num cesto para lavar depois, mas muitas vezes ouvia o barulho da água no tanque e sabia que era ela.
esfregando os panos como se quisesse pagar alguma dívida invisível com aquilo. Sentia uma pontada de dó, não posso negar, mas o orgulho ainda falava mais alto. O Miguel, com seus 2 anos, não entendia nada daquelas tensões de adulto. Corria atrás da avó, grudava nela como pintinho na galinha. Com os netos, ela era carinhosa, mas respeitosa. Não pegava os gêmeos sem pedir, não dava palpite em nada. Quando o Miguel corria para ela, ela brincava, mas sempre olhando para mim, como se pedisse permissão para existir na própria casa. Meus pais, quando vinham nos visitar, sempre deixavam o mesmo aviso. Toma cuidado, minha filha. Ela pode estar fingindo só para ganhar sua confiança e depois tentar de novo. Eu fingia que não dava importância, mas no fundo, aquele também. Era meu medo. Vivia com o coração apertado, pensando que ela podia tentar levar meus filhos de novo. Não confiava nela de maneira nenhuma. Foi numa madrugada gelada de junho que nossa vida tomou outro rumo inesperado. Minha sogra acordou gritando feito possessa, gritos tão altos que pareciam que estava sendo esfaqueada. Corri até o quartinho dela e a encontrei encolhida no canto da cama, tremendo, apontando para a parede. Ele está ali, ela berrava. O demônio está ali me olhando. Os olhos vermelhos, a cara preta, alto que nem poste. Eu olhei onde ela apontava e não vi nada além de sombras normais da madrugada. Não tem nada aí, dona Florinda, eu disse, tentando acalmá-la. Foi pesadelo. Não foi pesadelo, ela gritou ainda mais alto. Eu vi ele, foi ele que mandou eu roubar seu menino, ele que sussurrou no meu ouvido e agora voltou para me buscar. Aquilo me arrepiou toda. Ver aquela mulher, mesmo quebrada como estava, falando de demônio com tanto desespero me deu calafrios. O Joaquim apareceu sonolento, tentando entender a confusão. Os gêmeos acordaram chorando com a gritaria. A casa inteira virou um caos naquela madrugada. A partir daquele dia, ela ficou ainda mais estranha. Tinha medo de tudo, de escuro, de ficar sozinha, de sombras na parede. Quando anoitecia, se benzia o tempo todo, ficava rezando baixinho sem parar. Dizia que via vultos nos cantos, que ouvia risadas diabólicas vindo das paredes. Joaquim, ela implorava, para o filho, não me deixa sozinha quando escurecer. Ele vem me atormentar, diz que vai me levar para o inferno por causa do que eu fiz. O coitado do meu marido não sabia mais o que fazer. A mãe estava claramente perturbada. Mas como ajudar alguém que via demônios? Um dia, ela me chamou na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Esperança, ela disse tremendo toda. Eu preciso te contar uma coisa. No dia que roubei seu menino, eu não estava no meu juízo. Tinha uma voz na minha cabeça mandando eu fazer aquilo. Uma voz grossa, feia, que dizia que Deus queria assim. Mas agora eu sei que foi o capeta que me enganou. Ela chorava enquanto falava, as palavras saindo entrecortadas. Ele se disfarçou de anjo para me fazer pecar. E agora vem toda noite me atormentar, me lembrando do mal que fiz. Diz que minha alma já é dele. Eu fiquei sem saber o que pensar. Primeiro ela dizia que foi Deus que mandou roubar meu filho. Agora falava que foi o demônio. Aquela mulher estava com a cabeça muito confusa. Os anos foram passando e a situação foi se estabilizando. Os gêmeos crescendo, o Miguel virando um menino esperto, a vida seguindo seu curso. Em 1962, quando os gêmeos já estavam com 4 anos e o Miguel com 5, aconteceu algo que mudaria nossa rotina para sempre. A casa onde minha sogra morava antes, que ficara fechada todos esses anos, precisou ser alugada. Não podíamos deixar o imóvel parado, perdendo dinheiro. O Joaquim colocou uma placa de aluga-se na frente. E logo apareceu um casal jovem interessado. Os novos inquilinos eram o Geraldo e a Carmen, gente trabalhadora que havia chegado na cidade para ele trabalhar na nova fábrica de tecidos. Fizeram a mudança numa sexta-feira, felizes da vida com a casa grande e bem localizada. Carregaram os poucos móveis que tinham, animados com a nova vida que começava. Mas não demorou nem uma semana para o pesadelo começar. Foi numa quarta-feira, lá pelas 3 da madrugada, que os gritos começaram. Gritaria desesperada que acordou a vizinhança inteira. Saltei da cama assustada. O Joaquim também. Que barulho é esse? Ele disse correndo para a janela.
O Geraldo estava no meio da rua, de pijama, tremendo que nem vara verde, os olhos arregalados de pavor. A Carmen agarrada nele, chorando feito criança. "O que aconteceu?" perguntou o seu João da esquina. "Eu vi." O Geraldo gaguejava, apontando para a casa. "Eu vi ele lá, no canto da sala, alto, preto, com olhos que brilhavam no escuro." Meu sangue gelou nas veias. Ele estava descrevendo exatamente a mesma coisa que minha sogra via, no mesmo local da casa. Quando a notícia chegou até ela, a coitada quase morreu do coração. Ficou roxa, sem ar, as mãos no peito. "Eu disse," ela repetia ofegante. "Eu disse que ele não tinha ido embora. Ninguém acreditou em mim." O Geraldo e a Carmen foram dormir na casa do vizinho naquela noite. No dia seguinte, vieram buscar as coisas e se mudaram. "Não fico mais uma noite naquela casa, nem que me paguem," disse o Geraldo para o Joaquim. "Aquilo não é lugar para gente de Deus." A partir dali, a casa pegou fama de mal-assombrada. Você sabe como é povo do interior, né? Acredita nessas coisas com a alma. A notícia se espalhou que nem fogo em pasto seco. Todo mundo comentava, todo mundo tinha medo de passar perto, principalmente de noite. Eu mesma, que morava bem em frente, sentia um arrepio só de olhar para lá. Às vezes, de noite, espiava pela fresta da cortina e ficava com o coração na boca, imaginando que ia ver alguma sombra se mexendo lá dentro. Minha sogra, que já não saía de casa por nada, resolveu pedir ao padre para fazer um exorcismo na casa. "Padre Antônio," ela implorou, "o senhor precisa benzer aquela casa. Tem demônio lá. Eu juro por Deus que tem." E foram, minha filha. O padre, ela, mais umas beatas da igreja, com água benta, crucifixo, terço. Era meio da tarde quando entraram. O que aconteceu? Lá dentro ninguém sabe explicar até hoje. O padre Antônio, homem sério, estudado, jurou de pé junto que viu o capeta. Disse que quando começou a rezar, as panelas da cozinha se mexiam sozinhas, a porta do quarto bateu 3 vezes sem ter vento, e uma ventania gelada tomou conta da casa mesmo sendo dia de sol escaldante. Imagina o alvoroço que isso causou na cidade. O próprio padre confirmando que a casa estava possuída. A partir daquele dia, ninguém mais teve coragem de alugar. A casa ficou abandonada. O mato cresceu selvagem no quintal, os vidros das janelas começaram a quebrar, e minha sogra ficou ainda mais assombrada. "Viu só?" ela dizia. "Eu não estava louca. O demônio estava lá mesmo, esperando alguém entrar para fazer mal." Ela implorou para entrar definitivamente para dentro da nossa casa. Dizia que no nosso terreiro tinha a proteção das crianças, que eram anjinhos. Acabei deixando ela vir. A coitada realmente não tinha mais condições de ficar sozinha. Nossa vida seguia naquela rotina estranha. Eu cuidando dos 3 meninos, o Joaquim trabalhando na serraria, minha sogra nos fundos da casa pedindo perdão todo dia e com medo da própria sombra. À noite, nossa casa sempre tinha uma luz acesa. Dormíamos com lampião ou vela queimando porque ela tinha pavor do escuro. Se você está me acompanhando até aqui e sente que essa história está tocando seu coração, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve no canal. Sua inscrição ajuda outras, pessoas que passaram por traições familiares, a encontrarem essa história também. E me conta ali embaixo, você acredita que existem forças sobrenaturais por trás de algumas maldades que as pessoas fazem? Quero muito saber sua opinião sobre isso. Os anos 60 chegaram trazendo mudanças para a nossa cidade. A energia elétrica finalmente chegou na nossa rua, o que foi uma bênção, principalmente porque já estávamos dormindo com luz acesa mesmo. Pelo menos, não precisava mais queimar vela a noite toda, que era perigoso e caro. Os gêmeos estavam crescendo, já com 6 anos, tagarelando o dia inteiro. O Gabriel era mais quieto, observador, gostava de ficar no colo ouvindo histórias. O Emanuel era o oposto, danado, correndo pelo quintal, subindo em árvore, raspando o joelho. Às vezes eu olhava para eles e pensava, se não fosse minha coragem naquele cemitério, não estariam crescendo juntos desde pequenos. O Miguel, meu primogênito, já estava com 7 anos, ajudando o pai na serraria nos finais de semana, aprendendo o ofício da família. Era um menino responsável, o orgulho da gente. Minha sogra se transformara numa avó dedicada, mesmo quebrada como estava. As crianças se acostumaram com ela, e ela com a luz acesa durante a noite. Mas a vida, minha querida,
Sempre tem mais surpresas guardadas para a gente. E o que aconteceu em 1965 foi algo que nunca imaginei que veria na minha vida. A casa mal-assombrada, que estava abandonada há anos, pegou fogo, sozinha numa madrugada. Saiu correndo para tentar ajudar, mas quando chegamos lá, já não tinha mais nada a fazer. As chamas lambiam o céu escuro da madrugada, e o calor era tão forte que não dava para chegar perto. Os homens fizeram fila para passar balde de água, tentaram jogar areia, terra, o que tinham à mão, mas o fogo parecia ter vida própria. Queimava com uma fúria que assustava, como se estivesse com raiva de alguma coisa. Em poucas horas, a casa que tinha sido o centro de tantas memórias ruins virou apenas um monte de cinzas e paredes chamuscadas. Minha sogra, ao ver aquilo, teve uma reação que me surpreendeu completamente. Em vez de chorar pela perda da casa onde havia criado os filhos, ela parecia aliviada. Acabou, sussurrou, fazendo o sinal da cruz. O fogo purificou tudo. Ele não pode mais usar aquele lugar para fazer mal. No dia seguinte, enquanto os homens ainda reviravam os escombros, procurando entender como o incêndio começou, ela chegou perto de mim na cozinha. Esperança, disse baixinho, olhando por cima do ombro como se tivesse medo de ser ouvida. Foi ele que queimou a casa. Ele quem? Perguntei, já sabendo a resposta. O demônio que morava lá. Ele não queria que mais ninguém morasse na casa, então destruiu tudo. Dei de ombros, já acostumada com as coisas estranhas que ela falava. Mas uma parte de mim se arrepiou, lembrando de todas as histórias esquisitas que tinham acontecido naquele lugar. Ou talvez tenha sido só um acidente, sugeri, tentando ser racional. Não, minha filha, ela insistiu, os olhos brilhando com uma certeza assustadora. Foi ele mesmo. Eu vi da janela do meu quarto uma sombra alta saindo por entre as chamas, dançando feito louco. Não discuti mais. Naquela altura da vida, já tinha aprendido que algumas pessoas precisam de explicações que vão além do que conseguimos ver. A casa ficou um tempo ali, só as paredes pretas e o terreno coberto de cinzas, até que resolvemos vender o lote. Ninguém quis construir nada ali. Até hoje, o terreno fica vazio. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu Demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. A vida seguiu em frente. Em 1967, os gêmeos fizeram 9 anos. Já eram meninos espertos, começando a entender o mundo, a fazer perguntas sobre a família, sobre o passado. O Gabriel continuava quieto, estudioso, sempre com um livro na mão. O Emanuel era mais arteiro, vivia aprontando travessuras, chegava em casa com a roupa suja de tanto brincar na rua. O Miguel, meu primogênito, já estava com 10 anos, um rapazinho responsável que ajudava o pai na serraria. Era o orgulho da família, educado, respeitoso, sempre disposto a ajudar em casa. Minha sogra, mesmo com todos os problemas mentais que o veneno havia causado, era uma avó dedicada. As crianças gostavam dela. E ela se derretia pelos netos. Foi nessa época que decidimos que era hora de contar a verdade para os meninos. Eles já tinham idade para entender, e algumas pessoas da cidade às vezes faziam comentários que poderiam confundi-los. Era melhor que soubessem da nossa boca do que descobrissem de outra forma. Numa tarde de domingo, depois do almoço, chamamos os 3 para conversar na sala. Minha sogra sentou na cadeira de balanço, tremendo de nervoso. O Joaquim ficou de pé, encostado na parede. Eu segurei as mãos dos gêmeos e comecei a falar. Meninos, comecei com a voz já embargada. Tem uma coisa importante que vocês precisam saber sobre o dia em que nasceram. E contei tudo, sem esconder nada. O parto difícil, meu desmaio, o roubo do Emanuel pela avó e pela tia Valentina, o enterro falso com o tijolo, a descoberta no cemitério. A reação deles foi de choque total. O Gabriel ficou em silêncio, processando tudo. O Emanuel ficou vermelho de raiva. A senhora tentou me roubar da minha... Mãe? Ele gritou para a avó. Me separar do meu irmão? A velha não conseguia falar, só chorava, balançando a cabeça. O Miguel, mesmo sendo mais velho, também ficou indignado. Por que trouxeram a avó para morar aqui depois do que ela fez? O Joaquim explicou sobre a tentativa de suicídio, sobre como ela havia pagado pelo erro, como tinha mudado. Sua avó tentou se matar de remorso, ele disse. Tomou veneno.
Quase morreu. Perdeu o respeito de todo mundo. Passou todos esses anos tentando compensar, cuidando de vocês com amor. O Gabriel se aproximou da avó e segurou a mão dela. Por que a senhora fez isso, vó? A velha finalmente conseguiu falar entre soluços. Eu estava cega, meu neto. Achava que era vontade de Deus dar um filho para sua tia, que sofria tanto. Só depois vi que era o mal me tentando. Os meninos ficaram confusos, sem saber como reagir. Era difícil conciliar a imagem da avó carinhosa que conheciam com a mulher que havia tentado separar a família. Levou algumas semanas para eles processarem tudo. O Emanuel, principalmente, ficou meio ressabiado com a avó por um tempo. Mas, aos poucos, a vida voltou ao normal. Crianças têm essa capacidade de perdoar que os adultos perdem com o tempo. Em 1970, nossa família passou por mais uma mudança. O Joaquim conseguiu comprar uma televisão, pequena, preta e branca, mas para nós era um luxo inimaginável. A vizinhança inteira vinha assistir na nossa sala. As mulheres traziam café e bolo. Os homens vinham ver futebol no domingo, a meninada se espremendo no chão para não perder os desenhos. Minha sogra ficava num canto, observando aquela caixa mágica com uma mistura de fascínio e medo. Isso não faz mal não, Esperança? Ela perguntava. Um monte de gente falando dentro dessa caixa. Eu explicava que eram só imagens, que ninguém morava lá dentro, mas ela, desconfiada, não se convencia totalmente. Os anos 70 chegaram trazendo mudanças para o país também. Ditadura militar apertava, as notícias chegavam pelo rádio e pela TV, mas ali na nossa cidadezinha do interior, a gente seguia tocando a vida como dava. Tinha soldado na cidade às vezes, parando gente na rua para pedir documentos. O professor da escola, seu Geraldo, foi levado embora um dia. Diziam que ele era comunista, que tinha livros proibidos. Nunca mais voltou. O Joaquim mandava a gente ter cuidado, não falar de política, não se meter em conversa de adulto. Os tempos estão perigosos, ele dizia baixinho quando as crianças já estavam dormindo. Minha sogra, por incrível que pareça, parecia mais tranquila com a presença dos militares. Agora tem ordem, ela dizia. Bandido tem medo. O Joaquim discordava, mas não falava nada. Preferia evitar discussão. Em 1973, quando os gêmeos já estavam com 15 anos, começaram a aparecer os primeiros namoricos. O Gabriel se interessou pela Mariana, filha do Dr. Lima. O Emanuel, mais atirado, dava em cima da Paula, filha do farmacêutico. Eram meninos virando homens, e eu via com emoção e preocupação essa transição. O Miguel, aos 16, já trabalhava oficialmente com o pai na serraria. Conheceu a Fernanda, filha do seu Orlando, dono do açougue novo. Foi paixão à primeira vista. Ele chegava em casa todo bobo, falando da moça, dos olhos dela, do jeito dela sorrir. No aniversário de 18 anos do Miguel, em 1975, fizemos uma festa em casa. Convidamos os amigos dele, a família da Fernanda, os vizinhos mais próximos. O Joaquim matou um porco. Eu fiz doces. Minha sogra ajudou com os salgados, mesmo com a cabeça confusa que estava. Foi uma festa bonita, simples, mas cheia de alegria. No meio da festa, o Miguel pediu a Fernanda em namoro na frente de todo mundo. A moça ficou vermelha, mas aceitou. O pai dela deu a bênção, mas avisou. Respeito em primeiro lugar, rapaz. Era engraçado ver meu filho, que ainda ontem parecia um menino, virando homem diante dos meus olhos. O tempo não para mesmo. A gente pisca e os filhos já estão crescidos, tomando seus rumos, construindo suas próprias vidas. Os gêmeos, vendo o irmão namorando o oficial, também ficaram mais animados com seus interesses amorosos. O Gabriel finalmente trocou algumas palavras com a Mariana depois da missa de domingo. O Emanuel já estava de conversinha mais adiantada com a Paula, sempre dando um jeito de passar pela farmácia quando voltava da escola. Minha sogra observava tudo com olhos atentos. Esses meninos estão ficando homens, ela comentava. Logo vão casar também. Calma, sogra, eu respondia. Ainda são muito novos. Mas ela tinha razão. O tempo voava e logo eles estariam seguindo seus próprios caminhos. O namoro do Miguel e da Fernanda foi rápido. Em menos de um ano já estavam noivos. O casamento foi lindo. A igreja toda enfeitada com flores brancas, a noiva num vestido simples mas elegante, o noivo nervoso mas feliz. Toda a cidade compareceu.
A festa. Foi no salão paroquial, com comida farta, música ao vivo, dança até altas horas. Os gêmeos ajudaram na decoração, fizeram arranjos de flores. O Joaquim, orgulhoso, fez questão de pagar tudo do bom e do melhor dentro das nossas possibilidades. Naquele dia, meu marido não segurou as lágrimas. Minha sogra chorou o tempo todo de emoção. Meu primeiro neto casado, ela repetia, enxugando as lágrimas. Se Deus quiser, logo vem um bisneto. E veio mesmo. No ano seguinte, a Fernanda engravidou. Foi uma alegria só na família. O primeiro bebê da nova geração. O primeiro bisneto da Dona Florinda. Todos mimavam a Fernanda, levavam presentes, davam conselhos. Quando o pequeno João nasceu, em homenagem ao avô, a felicidade foi completa. Um menino forte, saudável, cheio de cabelo preto igual ao pai e ao avô. Minha sogra, que já estava com 82 anos, ganhou um novo ânimo. Passava horas embalando o bisneto, cantando canções de ninar, contando histórias. Agora, posso morrer em paz, ela dizia, beijando a cabecinha do bebê. Já vi a continuação da família, mas a vida ainda tinha mais algumas surpresas guardadas para nós. E uma delas viria de onde menos esperávamos. Expressão grave que me deu arrepios só de olhar. A senhora é a Dona Esperança? Ele perguntou, tirando o chapéu. Sou o delegado Macedo, da cidade vizinha. Preciso falar com a senhora sobre um assunto muito sério. Meu coração disparou. Chamei o Joaquim, que estava no quintal consertando uma cerca, e convidamos o homem para entrar. Senhores, ele começou, sentando na nossa mesa da cozinha. Estou investigando um caso muito estranho que pode envolver a família de vocês. Semana passada, uma mulher morreu no hospital da capital. Nos últimos momentos, ela confessou algo que pode interessar vocês. O sangue gelou nas minhas veias. Que confissão? Perguntei com a voz trêmula. A mulher se chamava Benedita Santos. Era parteira. Meu mundo rodou. A Benedita que havia feito meu parto, que havia participado de toda aquela farsa macabra. Ela estava com câncer em estado terminal, continuou o delegado. Antes de morrer, chamou o padre e confessou que havia participado de um esquema de roubo e venda de bebês que durou anos na região. Disse que não conseguia morrer em paz carregando esse peso na consciência. O Joaquim segurou minha mão por baixo da mesa. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. E o que isso tem a ver conosco? Ele perguntou, embora já soubéssemos a resposta. Segundo a confissão dela, o delegado abriu um caderninho. Em março de 1958, ela participou do roubo de um recém-nascido na casa de vocês. Disse que sua sogra, Dona Florinda, a procurou antes do parto oferecendo dinheiro para ela ajudar a entregar um dos gêmeos para outra família. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Toda aquela história de que foi ideia da Benedita, de que foi impulso, era mentira. Tinha sido planejado, comprado, arquitetado friamente. Ela disse que fez dezenas de mulheres passarem por isso ao longo de 20 anos. Separava gêmeos, vendia bebês para famílias ricas, forjava certidões de óbito. Foi um esquema criminoso gigantesco que só agora está vindo à tona. Minha sogra, que estava no quintal estendendo roupa, ouviu as vozes alteradas e veio para a cozinha. Quando viu o delegado, ficou pálida feito defunta. Dona Florinda? Ele chamou. A senhora vai ter que me acompanhar para prestar depoimento. Eu não fiz nada, ela gritou, se escondendo atrás de mim. Eu já paguei por tudo, já sofri demais. Mas o delegado foi firme. A senhora é acusada de formação de quadrilha, sequestro, falsificação de documentos. Vai ter que responder na justiça. Foi aí que descobrimos a verdade mais chocante de todas. A Benedita não havia apenas participado do nosso caso. Ela havia confessado que minha sogra pagou 1.000 cruzeiros, uma fortuna na época, para ela entregar o Emanuel para a Valentina. 1.000 cruzeiros pelo meu filho, como se fosse gado no mercado. Mas tem mais, disse o delegado, consultando as anotações. Segundo a confissão, a Valentina não era a única envolvida. Havia uma rede inteira de pessoas comprando e vendendo bebês. Famílias ricas que não conseguiam ter filhos pagavam quantias absurdas por recém-nascidos. O mundo desabou sobre nossas cabeças novamente. Não foi devoção religiosa, não foi tentativa de ajudar uma cunhada sofrida. Foi um negócio sujo, um comércio de crianças que transformou meu filho em mercadoria.
Minha sogra foi levada naquele mesmo dia. Voltou 3 dias depois, mais quebrada ainda, se arrastando como fantasma. Havia confessado tudo na delegacia. O dinheiro que ela disse ter vindo da venda de um terreno, na verdade veio da venda do meu bebê. Esperança. Ela me implorou naquela noite, ajoelhada no chão da cozinha. Eu estava desesperada. Quando perdi meu marido, fiquei com muitas dívidas. A Benedita me procurou dizendo que conhecia famílias que pagariam bem por bebês. Disse que era normal, que ninguém ficava sabendo. Eu não conseguia nem olhar para ela. A traição era tão profunda, tão calculada, que sentia nojo físico. Você vendeu meu filho. Foi tudo que consegui falar. Vendeu como se fosse animal. Eu estava desesperada, ela gritou. Tinha que pagar as dívidas. A Valentina queria muito um filho. Achei que estava matando 2 coelhos com uma cajadada só. Mas suas justificativas só me deixavam mais enojada. O caso virou escândalo na região. Saiu nos jornais da capital, na rádio, virou assunto de todo mundo. Descobrimos que pelo menos 15 famílias da região tinham sido vítimas do esquema. 15 mães que haviam perdido filhos para essa rede criminosa. A investigação revelou detalhes horripilantes. A Benedita mantinha um caderno com anotações de todos os negócios que havia feito. Preços, nomes, datas, endereços. Era um arquivo completo da maldade humana. E descobrimos que minha sogra não era apenas compradora. Ela indicava outras famílias, recebia comissão por cada bebê vendido. Você destruiu famílias inteiras. Eu disse para ela numa das poucas vezes que falamos sobre o assunto. Quantas mães choraram filhos que não morreram? Quantas crianças cresceram longe de seus verdadeiros pais por sua causa? O julgamento durou 2 anos. Minha sogra foi condenada a 8 anos de prisão, mas por causa da idade avançada e dos problemas mentais, a pena foi convertida em prisão domiciliar. Ficou proibida de sair de casa com tornozeleira eletrônica, uma novidade na época, e alguém sempre vigiando. Eu podia ter expulsado ela de casa naquele momento. Podia ter deixado ela se virar sozinha, pagando pelo que fez. Mas olhei para meus filhos, o Miguel já casado, os gêmeos com 20 anos, e percebi que eles tinham carinho pela avó, mesmo sabendo de tudo. Mãe, o Gabriel me disse numa conversa que tivemos. Eu sei que o que a avó fez foi terrível, mas ela já está pagando há 20 anos. Está doente, confusa, arrependida. Se a senhora mandar ela embora agora, ela vai morrer de tristeza. Em questão de semanas, o Emanuel pensava diferente. Ela me vendeu, mãe. Literalmente me vendeu por dinheiro. Como posso perdoar uma coisa dessas? Eu entendia a raiva dele. Era o filho que havia sido tratado como mercadoria, como objeto de negociação. Mas acabei decidindo que ela ficasse. Não por compaixão, não por perdão, que ainda não tinha chegado no meu coração. Fiquei porque meus filhos pediram. Porque ela era uma velha doente que não representava mais perigo para ninguém, porque expulsar ela seria me rebaixar ao nível dela. Os anos seguintes foram os mais difíceis da nossa convivência. Ela sabia que eu sabia de tudo. Sabia que não tinha mais como fingir que foi impulso religioso ou tentativa de ajudar alguém. Havia sido ganância pura, comércio de crianças, crime hediondo. Ficava no quartinho dela, saindo apenas para comer e usar o banheiro. Não falava quase nada. Não olhava nos meus olhos, vivia pedindo perdão para as paredes. Às vezes eu ouvia ela, chorando baixinho durante a madrugada, repetindo nomes de crianças que havia ajudado a roubar. Perdão, pequeno João. Perdão, menina Ana. Perdão, Emanuel. Ela murmurava nas noites de insônia. Era uma lista macabra de vítimas que assombrava sua consciência. Pelo menos isso ela ainda tinha, a consciência pesando. Em 1982, quando ela já estava com 87 anos, aconteceu algo que me marcou para sempre. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um baque no quartinho dela. Corri lá e a encontrei caída no chão, tendo uma convulsão violenta. Chamamos o Dr. Lima, que disse ser provável um derrame. Ela ficou internada 1 semana no hospital da cidade vizinha, entre a vida e a morte. Os médicos não davam esperanças. Na idade dela, com o estado mental que está, é difícil se recuperar, eles explicaram. Foi nessa semana que algo mudou no meu coração. Vendo ela ali, na cama do hospital, magra que nem passarinho, cabelo branco espalhado no travesseiro,
Percebi que não era mais a mulher forte e calculista que havia destruído nossa família. Era apenas uma velha quebrada, pagando um preço alto demais pelos erros que cometeu. Esperança, o Emanuel me disse no corredor do hospital. Se ela morrer, eu quero que saiba que perdoei ela. Olhei para meu filho surpresa. Não perdoei pelo que ela fez, ele continuou, mas perdoei pela pessoa quebrada que ela se tornou. Ninguém merece carregar tanto peso na consciência. Ela não morreu. Voltou para casa ainda mais debilitada, com sequelas do derrame, mas viva. E foi aí que finalmente consegui falar com ela de coração aberto, sem raiva, sem ódio, apenas com a verdade nua e crua. Florinda, eu disse, sentando ao lado da cama dela, eu nunca vou esquecer o que você fez. Nunca vou aceitar que tenha vendido meu filho. Mas também não vou carregar esse ódio para o resto da vida, porque ele está me destruindo por dentro. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Esperança, sussurrou com a voz fraca. Eu sei que não mereço perdão. Sei que fui uma pessoa terrível. Mas quero que saiba que me arrependo todos os dias, todas as horas, de ter feito o que fiz. Eu sei, respondi, segurando a mão fria dela. Eu vejo seu sofrimento há mais de 20 anos, e por isso que estou aqui, cuidando de você, mesmo depois de tudo. Foi o começo de uma paz estranha entre nós. Não era perdão completo, não era esquecimento, mas era o fim da guerra que havia consumido nossa família por décadas. Ela morreu 2 anos depois, dormindo, sem dor. No velório, muita gente da cidade veio, não para honrar a memória dela, mas para dar apoio a nós, que cuidamos dela até o fim. E se essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu Demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Nervosa, as mãos tremendo, os olhos vermelhos como se tivesse chorado muito. A senhora é a Dona Esperança que teve gêmeos roubados em 1958? Ela perguntou com voz trêmula. Meu coração despencou. Sou eu, respondi, já com medo do que ela ia me contar. Meu nome é Carmen. Eu vim de longe para falar com a senhora. Eu também sou vítima da quadrilha da parteira Benedita. Só que no meu caso foi diferente, muito pior. Convidei ela para entrar. Preparei um café, chamei o Joaquim e os meninos que estavam em casa. Ela se sentou na nossa mesa da cozinha e começou a contar uma história que me fez questionar tudo que eu achava que sabia sobre aquele esquema maldito. Em 1975, eu tinha 15 anos e engravidei do meu namorado. Ela começou, a voz quebrando. Meus pais ficaram desesperados. Naquele tempo, mãe solteira era uma vergonha muito grande. Eles me mandaram para a casa de uma tia no interior para esconder a gravidez. Ela parou, limpou as lágrimas, respirou fundo. Foi aí que apareceu a Benedita. Ela disse que conhecia uma família rica que adotaria meu bebê, que pagaria todas as despesas do parto, que eu nem precisaria me preocupar com nada. Disse que era normal, que ela fazia isso há anos. O Joaquim segurou minha mão por baixo da mesa. Eu sentia que vinha algo terrível pela frente. Quando chegou a hora do parto, a Benedita me levou para uma casa nos fundos da cidade. Não era hospital, não era clínica. Era uma casa comum, meio escondida, onde ela fazia os partos clandestinos. Meu bebê nasceu saudável, ela continuou, as lágrimas escorrendo. Uma menina linda, que chorou forte quando nasceu. Eu pedi para ver, para dar um último beijo, mas a Benedita disse que era melhor não me apegar. É mais fácil se você não olhar, ela disse. Meu coração estava apertado ouvindo aquilo. Mas então, a Carmen prosseguiu, aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Uns 2 dias depois, eu ouvi um choro de bebê vindo de um quarto nos fundos da casa. Era o choro da minha filha. Eu tinha certeza. Ela se levantou da mesa, andando pela cozinha como se não conseguisse ficar parada. Eu fui até lá devagar, espiei pela fresta da porta e vi minha filha no berço, chorando, suja, mal cuidada. E tinha outras crianças no quarto também. Vários bebês, de idades diferentes, todos sujos, chorando. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim outros bebês? Era um depósito de crianças, ela disse, a voz carregada de horror.
A Benedita não entregava os bebês imediatamente para as famílias. Ela ficava com eles por semanas, às vezes meses, esperando o melhor preço, o melhor comprador. Joaquim se levantou da cadeira, indignado. Você está dizendo que ela tinha um galpão de bebês? Como se fossem animais. A Carmen confirmou, balançando a cabeça. Exatamente. E o pior, nem todas as crianças que entravam ali saíam vivas. Algumas morriam de fome, de doença, de descuido. Ela enterrava elas em covas, rasas, no quintal dos fundos. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O nível de crueldade era tão absurdo que parecia coisa de filme de terror. Como você descobriu isso tudo? Porque eu não fui embora, ela respondeu. Fingi que tinha aceitado, mas fiquei escondida na cidade, vigiando a casa. Durante 2 semanas, eu vi mulheres chegando grávidas e saindo sem os bebês. Vi homens de terno chegando de carro caro para escolher as crianças. A história ia ficando cada vez mais sinistra. Eles escolhiam as crianças como se escolhessem cachorros numa loja de animais. Olhavam os dentes, a cor da pele, o sexo. Pagavam preços diferentes dependendo das características. Bebês brancos de olhos claros custavam mais caro. E sua filha? Perguntei, já temendo a resposta. Eu consegui roubar ela de volta numa madrugada. Ela disse, um sorriso amargo no rosto. Pulei o muro, entrei na casa, peguei minha menina e fugi. A Benedita ficou louca, mandou gente atrás de mim, mas eu já tinha saído da cidade. Gabriel, que estava ouvindo tudo em silêncio, finalmente falou. Por que você só está contando isso agora? Por que não denunciou antes? A resposta dela me arrepiou toda. Porque ela tinha proteção. Policiais, juízes, políticos, todos recebiam dinheiro da operação. Quando tentei denunciar, me ameaçaram de morte. Disseram que se eu falasse alguma coisa, iam matar minha filha. Emanuel estava pálido. Quer dizer que o esquema era muito maior do que imaginávamos. Muito maior, ela confirmou. A Benedita era apenas uma peça pequena numa máquina gigantesca. Tinha médicos falsificando atestados de óbito, funcionários de cartório fazendo certidões falsas, advogados organizando as adoções ilegais, pessoas levando as crianças para outros estados, outros países. A informação que ela trouxe em seguida foi devastadora. Senhora Esperança, a razão de eu ter vindo aqui é porque descobri que sua história é mais complicada do que a senhora imagina. Seu filho Emanuel não foi o único roubado naquele dia. O mundo rodou na minha frente. Como assim? Quando eu estava escondida vigiando a casa da Benedita, ouvi ela conversando com sua sogra sobre o parto da senhora. Ela disse que tinha conseguido muito dinheiro porque eram gêmeos, mas falou uma coisa que me chamou a atenção. Disse que tinham conseguido colocar os 2. Meu coração parou. Os 2? Isso mesmo. Sua sogra vendeu os 2 bebês, o Emanuel, para sua cunhada Valentina por 1.000 cruzeiros, e o Gabriel foi vendido para outra família por 3.000 cruzeiros. A revelação foi como um soco no estômago. Gabriel, que estava sentado ao meu lado, ficou branco feito papel. Isso quer dizer que você também foi roubado, a Carmen completou. A diferença é que a família que te comprou devolveu você no mesmo dia. Como assim devolveu? Perguntei, tentando processar aquela informação absurda. Segundo o que ouvi, a família que comprou o Gabriel morava em outra cidade. Quando chegaram em casa com você, o marido descobriu que a esposa tinha feito aquilo pelas costas dele. Ele ficou furioso, disse que não ia criar filho comprado, e mandaram vocês de volta no mesmo dia. Gabriel estava em choque. Por isso que eu fiquei doente nos primeiros dias de vida, ele murmurou. Lembro da mãe sempre dizendo que eu quase morri de uma febre nos primeiros dias. Exato, confirmou a Carmen. Você ficou doente por causa do estresse da separação, da viagem, do descuido. Quando te devolveram, estava com febre alta, desidratado. Eu me lembrava vagamente daqueles primeiros dias. Gabriel realmente havia ficado muito doente, mas os médicos nunca souberam explicar o porquê. Agora tudo fazia sentido. Meus 2 filhos haviam sido vendidos. Os 2 haviam sido tratados como mercadoria. Existe mais alguma coisa que você sabe? Perguntei, já preparada para ouvir qualquer horror. Sim, ela disse baixinho. A operação da Benedita foi desmontada porque ela cometeu um erro fatal. Em 1978, ela vendeu uma criança para uma família rica de São Paulo.
Só que essa criança era filha de um deputado federal que não sabia que a esposa estava grávida. A história ficava cada vez mais cinematográfica. Quando o deputado descobriu que a esposa tinha doado a criança, ele moveu céus e terras para recuperar o neto. Foi aí que toda a operação veio à tona. Prenderam dezenas de pessoas envolvidas. E os bebês que estavam no depósito? Emanuel perguntou. Alguns foram devolvidos para as famílias. Outros nunca mais foram encontrados. A Benedita levou muitos segredos para o túmulo. Há centenas de famílias que nunca vão saber o que aconteceu com seus filhos. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos, processando toda aquela informação. A dimensão da crueldade era tão grande que nossa mente mal conseguia aceitar. Não era apenas o roubo de bebês. Era um comércio internacional de crianças, uma indústria da maldade humana. E se você sentir que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu Demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. A Carmen ficou conosco o resto do dia, contando mais detalhes daquele esquema macabro. Ela havia se tornado uma espécie de investigadora particular, ajudando outras famílias a encontrarem filhos roubados. É minha missão, ela disse. Depois de tudo que passei, não consigo ficar quieta sabendo que há famílias sofrendo. Ela nos mostrou um caderno onde anotava todos os casos que conhecia. Eram centenas de nomes, datas, locais. Uma documentação completa da maior rede de tráfico de bebês que o interior do Brasil já conheceu. Um dia vou escrever um livro sobre isso, ela disse, para que nunca se esqueça do que aconteceu. Antes de ir embora, ela deixou seu endereço e telefone. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, me procurem. E se conhecerem outras famílias que passaram por isso, me indiquem. Ainda há muita gente procurando respostas. Naquela noite, depois que ela foi embora, ficamos acordados até tarde conversando sobre tudo que tínhamos ouvido. Gabriel estava ainda processando a informação de que também havia sido vendido. Emanuel estava revoltado, descobrindo que havia mais vítimas do que imaginávamos. Mãe, Gabriel me disse antes de dormir, eu entendo agora por que a senhora demorou tanto para perdoar a avó. Não foi só um impulso de ajudar a tia Valentina. Foi participação numa operação criminosa gigantesca. Concordei, sentindo que finalmente meus filhos entendiam a dimensão real do que havíamos vivido. Os anos seguintes foram mais tranquilos. A revelação daquela verdade completa, por mais dolorosa que fosse, trouxe uma paz estranha. Não havia mais segredos, não havia mais dúvidas. Sabíamos exatamente o que tinha acontecido, quem estava envolvido, qual tinha sido nossa parte naquela tragédia nacional. Em 1995, Gabriel se casou com a Mariana. Emanuel casou com a Paula 2 anos depois. O Miguel já tinha 3 filhos com a Fernanda. A família foi crescendo, se multiplicando, trazendo alegrias novas para compensar as dores antigas. Mas ainda havia um capítulo final para ser escrito nessa nossa história. E ele viria de onde menos esperávamos. Que nossa vida havia finalmente encontrado a paz, aconteceu algo que mexeu com toda a nossa família novamente. Gabriel recebeu uma ligação de um número desconhecido numa tarde de terça-feira. Do outro lado da linha, uma voz feminina trêmula se identificou como Rosa, advogada da Defensoria Pública de São Paulo. O senhor é Gabriel, filho da Dona Esperança, nascido em março de 1958? Ela perguntou. Meu filho confirmou, já desconfiado. Senhor Gabriel, preciso falar com o senhor e sua família sobre um assunto muito delicado. Estamos conduzindo uma investigação que pode envolver vocês. Gabriel pediu para ela ligar mais tarde, quando toda a família estivesse reunida. Naquela noite, quando atendemos a ligação no Viva Voz, descobrimos que nossa história estava longe de ter terminado. Senhores, a advogada começou, estamos representando uma mulher de 45 anos chamada Vera Santos, que acredita ser irmã biológica de vocês. Meu coração quase parou. Como assim, irmã? Perguntei com a voz trêmula. A senhora Vera nasceu no mesmo dia, no mesmo local, pela mesma parteira que vocês. Ela descobriu recentemente que foi vendida para uma família rica de São Paulo quando tinha apenas 3 dias de vida. Emanuel se levantou da cadeira, nervoso. Você está dizendo que nossa mãe teve trigêmeos? É exatamente isso que estamos investigando.
confirmou a advogada. Todas as evidências apontam para o fato de que a senhora Esperança deu à luz 3 bebês naquele dia, não 2. O mundo rodou na minha frente. Como era possível que eu não soubesse que havia tido 3 filhos? Como esconderam uma criança inteira de mim? Doutora, consegui falar com dificuldade. Eu me lembro claramente de ter escutado apenas 2 choros quando os bebês nasceram. Senhora Esperança, ela respondeu com delicadeza. Segundo o depoimento que temos, a 3ª criança nasceu depois que a senhora havia desmaiado. A parteira Benedita esperou a senhora perder a consciência para fazer o parto da 3ª criança, que já estava vendida antes mesmo de nascer. A informação era tão chocante que todos ficamos em silêncio por alguns minutos. Emanuel foi o primeiro a reagir. Isso quer dizer que elas planejaram isso desde o início? Que minha mãe foi usada como uma máquina de produzir bebês para venda? Infelizmente sim, confirmou a advogada. O esquema era ainda mais sofisticado do que imaginávamos. Eles identificavam mulheres grávidas de múltiplos, acompanhavam a gestação e já tinham compradores antes do nascimento. No caso de vocês, havia 3 famílias diferentes esperando. Gabriel perguntou sobre Vera, nossa possível irmã. Como ela descobriu tudo isso? A resposta nos arrepiou. Ela sempre soube que era adotada, mas só recentemente descobriu como foi adotada. Os pais adotivos dela morreram ano passado, e ela encontrou documentos escondidos que revelavam que eles haviam pago 15 mil cruzeiros por ela. 15 mil cruzeiros, uma fortuna absurda para a época. Nossa irmã havia sido vendida pelo preço de uma casa. Ela quer conhecer vocês, continuou a advogada. Passou a vida toda procurando a família biológica, descobriu o nome da parteira, rastreou outros casos, até chegar a vocês. Marcamos um encontro para a semana seguinte. Vera viria de São Paulo com a advogada para nos conhecer. Durante aqueles dias de espera, minha cabeça não parava de funcionar. Eu tentava me lembrar de qualquer detalhe do parto que pudesse confirmar ou negar aquela possibilidade. Lembrava-me da barriga enorme, muito maior que uma gestação normal de gêmeos. Lembrava-me das dores infernais que duraram a noite inteira. Lembrava-me de ter desmaiado de exaustão depois que os 2 primeiros bebês nasceram. Era possível que tivesse havido um 3º parto enquanto eu estava inconsciente? Quando Vera chegou, não precisou falar nada. Era como se estivesse olhando para uma versão feminina dos meus filhos. A mesma estrutura óssea, os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Era impossível negar o parentesco. Ela chorou quando me viu, e eu chorei quando a vi. Mãe, ela disse com a voz embargada, me abraçando como se me conhecesse há anos. Passei 45 anos sonhando com este momento. Eu a abracei de volta, sentindo um vazio no peito que não sabia que existia sendo preenchido. Era minha filha. Eu sentia isso no coração, na alma, no sangue. Gabriel e Emanuel também ficaram emocionados conhecendo a irmã. Vera era professora, casada, tinha 2 filhos. Havia tido uma vida boa com a família que a comprou, mas sempre sentiu que algo estava faltando. Eu tinha tudo que uma criança podia querer, ela contou, mas sempre senti um vazio, como se fosse incompleta. Ela nos trouxe fotos da família que a criou. Eram pessoas de boa índole, que a amaram como filha verdadeira. Eles nunca me contaram que me compraram, ela explicou. Só descobri isso nos documentos, que encontrei depois que eles morreram. Deve ter sido um peso terrível carregar esse segredo a vida toda. A advogada nos explicou que havia pelo menos 50 casos similares já identificados na região. O esquema da Benedita atingiu centenas de famílias. Estamos tentando reunir irmãos separados, mães que nunca souberam quantos filhos realmente tiveram, famílias que foram devastadas por esse comércio. Vera ficou uma semana conosco. Conheceu os netos que nunca soube que tinha. Ouviu nossas histórias, contou as dela. Era surreal pensar que eu havia passado 45 anos sem saber que tinha uma filha viva, que tinha netos em São Paulo, que nossa família era maior do que imaginávamos. O que mais me dói, eu disse para ela numa conversa que tivemos, é pensar em todos os momentos que perdemos. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, suas alegrias e tristezas, tudo isso foi roubado de nós. Ela segurou minha mão. Mas agora estamos juntas e temos o resto de nossas vidas para recuperar o tempo perdido.
Durante aquela semana, ela nos contou mais detalhes sobre a investigação que estava sendo conduzida. Havia um promotor em São Paulo dedicado exclusivamente a desmantelar os últimos resquícios daquela rede criminosa. Ainda tem gente viva que participou do esquema, ela explicou. Médicos, enfermeiras, funcionários de cartório, todos estão sendo investigados. Um dos casos mais chocantes que ela nos contou foi de uma mulher que descobriu, aos 60 anos, que havia tido quádruplos, não gêmeos. 2 bebês foram dados para ela. 2 foram vendidos. Ela passou a vida toda com a sensação de que algo estava errado, que estava faltando alguma coisa. Só descobriu a verdade quando um dos filhos vendidos a procurou. Emanuel perguntou se havia possibilidade de existirem mais irmãos nossos por aí. É possível, confirmou Vera. A investigação está apenas começando. Podem aparecer mais pessoas procurando suas famílias biológicas. O importante é que agora vocês estão registrados no banco de dados. Se alguém aparecer procurando, vão ser direcionados para vocês. Quando chegou a hora dela voltar para São Paulo, foi um momento difícil para todos. Havíamos nos acostumado com sua presença, com a sensação de família completa que não sabíamos que nos faltava. Não vou desaparecer de novo, ela prometeu. Agora que nos encontramos, somos família para sempre. E ela cumpriu a promessa. A partir daquele dia, nossa vida mudou completamente. Vera vinha nos visitar todo mês. Trazia os filhos para conhecerem os tios e primos. Nós íamos para São Paulo passar feriados com ela. Era como se os 45 anos de separação tivessem sido apenas um pesadelo que finalmente havia terminado. Em 2005, 2 anos depois desse reencontro, recebemos outra surpresa. Um jovem de 25 anos apareceu na nossa porta dizendo ser bisneto da parteira Benedita. Ele havia encontrado o caderno da avó com todas as anotações dos negócios e estava tentando ajudar as famílias a se reencontrarem. Minha avó morreu carregando esse peso, ele nos disse. Antes de morrer, ela me deu esse caderno e pediu para eu tentar corrigir pelo menos parte do mal que ela fez. O caderno era uma relação completa de todos os crimes cometidos ao longo de décadas. Nomes, datas, valores, endereços. Era um arquivo do horror. Vocês aparecem aqui, ele nos mostrou, apontando para uma página. Esperança, Trigêmeos. Março 1958. Gabriel devolvido no mesmo dia. Emanuel para Valentina 1.000. Vera para a família Santos 15.000. Ver nossa tragédia reduzida a uma anotação comercial foi devastador. Mas o mais importante era que agora tínhamos acesso a informações que poderiam ajudar outras famílias. Há pelo menos 200 crianças catalogadas neste caderno, ele explicou. 200 famílias que podem estar procurando umas pelas outras sem saber. Gabriel se ofereceu para ajudar na busca. Minha irmã passou 45 anos procurando por nós. Se pudermos ajudar outras pessoas a encontrarem suas famílias, vamos fazer isso. E foi o que fizemos. Nos tornamos uma espécie de centro de apoio para famílias separadas por aquele esquema criminoso. Ao longo dos anos seguintes, ajudamos dezenas de pessoas a se reencontrarem. Irmãos separados no nascimento, mães que descobriram que tinham mais filhos do que imaginavam, famílias destroçadas que finalmente encontraram a paz. Era a nossa forma de transformar nossa dor em algo positivo. Em 2010, 15 anos após nosso reencontro com Vera, participamos de uma cerimônia em Brasília onde o governo federal pediu desculpas oficiais para as famílias vítimas do tráfico de bebês. Foi um momento emocionante, mas também amargo. Desculpas não devolvem os anos perdidos, não apagam a dor causada. O ministro da Justiça na época fez um discurso reconhecendo que o Estado havia falhado em proteger essas famílias. O que aconteceu com vocês foi um crime contra a humanidade, ele disse. Bebês foram tratados como mercadoria, famílias foram destroçadas, mães foram enganadas de forma cruel e desumana. Hoje, aos 87 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por muita dor, mas também por muito amor. Perdi 45 anos da vida da minha filha Vera, mas ganhei os últimos 20 anos convivendo com ela e os netos que nunca soube que tinha. Vi uma das pessoas que mais confiei na vida me trair da forma mais cruel possível, mas também aprendi que perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado.
Meus 3 filhos hoje são pessoas realizadas, com suas famílias, seus trabalhos, suas vidas plenas. Gabriel é engenheiro, Emanuel é professor, Vera é diretora de escola. Os netos estão crescendo, alguns já casados, trazendo bisnetos para alegrar nossos dias. O Joaquim morreu em 2015, aos 81 anos, tranquilo, cercado pela família. Até o fim da vida, ele carregava o peso de não ter protegido nossa família da própria mãe dele. Eu devia ter desconfiado, ele dizia nos últimos dias. Devia ter percebido que algo estava errado, mas eu sempre o consolava. Éramos jovens, inexperientes, confiávamos nas pessoas erradas. A casa onde aconteceu toda aquela tragédia ainda existe, mas agora é um centro comunitário que atende crianças carentes da cidade. Às vezes passo por lá e lembro de tudo que vivemos. É estranho ver crianças brincando no mesmo local onde quase perdi meus filhos para sempre. Se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse gesto, por menor que pareça, nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de luz para quem mais precisa. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que a maldade humana pode ser abissal, mas o amor da família pode superar qualquer coisa. Que perdoar não significa esquecer, mas significa escolher a paz em vez da amargura. Que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há esperança de redenção, de reencontro, de recomeço. Nossa história virou documentário, livro, foi tema de reportagens na televisão. Mas o mais importante não é a fama que ganhou. O mais importante são as centenas de famílias que conseguiram se reencontrar através da nossa história. As pessoas que encontraram forças para perdoar depois de ouvir como conseguimos superar nossa tragédia. Acreditar em tudo que passamos. São 23 netos e bisnetos correndo pelo quintal, rindo, brincando, enchendo nossa casa de alegria. Gabriel com seus 3 filhos, Emanuel com 4, Vera com seus 2, Miguel com 5. Uma família que quase foi destruída por uma rede criminosa e que hoje é nossa maior riqueza. Cada domingo é uma festa. Preparamos mesa grande, comida farta, e toda essa gente se reúne para matar a saudade, contar as novidades, planejar o futuro. Os mais novos nem imaginam a história trágica por trás dessa união. Para eles, sempre fomos uma família normal, unida, feliz. E talvez seja melhor assim. Mas eu faço questão de que os mais velhos conheçam nossa história. Não para causar trauma ou revolta, mas para que entendam o valor da família, da união, do perdão. Vocês existem porque eu não desisti, eu sempre digo para eles. Vocês estão aqui porque sua bisavó teve coragem de lutar pelo que era seu direito. No ano passado, recebemos a visita de um jovem jornalista que queria fazer uma reportagem sobre famílias que foram separadas pelo tráfico de bebês. Durante a entrevista, ele me perguntou se eu ainda sentia raiva de tudo que aconteceu. Raiva não, respondi. Mas dor, essa ainda existe. É uma cicatriz que nunca sara completamente. Porque é isso mesmo, minha querida. As feridas cicatrizam, mas deixam marcas. Quando olho para meus filhos, sempre penso nos anos que perdemos, nas lágrimas que choramos, no desespero que sentimos. Mas também penso na força que descobrimos ter, no amor que nos manteve unidos, na capacidade de perdoar que nos libertou. A Vera, minha filha recuperada, se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Aos 65 anos, ela tem uma energia que muita gente jovem não tem. Trabalha ajudando outras famílias a se reencontrarem. Virou uma espécie de detetive especializada em casos de separação forçada. É minha missão. Ela sempre diz, usar minha dor para curar a dor dos outros. Foi através do trabalho dela que descobrimos, em 2018, que ainda tínhamos parentes vivos que não conhecíamos. Um primo distante, que também havia sido vítima do esquema da Benedita, apareceu procurando pela família biológica. Havia sido vendido para uma família rica de Minas Gerais quando era bebê, cresceu sem saber suas origens e só aos 55 anos descobriu a verdade. É incrível como essa mulher destruiu tantas vidas, ele nos disse quando veio nos conhecer. Quantas famílias foram separadas por causa da ganância dela?
E realmente é difícil calcular o estrago que aquela rede criminosa causou. Pelos registros que temos, foram pelo menos 500 crianças vendidas ao longo de 30 anos. 500 crianças, 500 famílias destroçadas, 500 pares de pais que choraram filhos que não morreram, que sofreram lutos falsos, que viveram com culpa imaginária. O tamanho da maldade é assustador quando paramos para pensar. Mas também descobrimos coisas bonitas nessa jornada. Conhecemos famílias que, mesmo depois de décadas de separação, conseguiram se reunir e construir laços de amor verdadeiro. Irmãos que se reencontraram depois de 50 anos e descobriram que sempre sentiram que algo estava faltando. Pais que abraçaram filhos que nunca souberam que tinham. Em 2020, participamos de um encontro nacional de famílias vítimas do tráfico de bebês. Foram 3 dias emocionantes em Brasília, onde mais de 200 famílias se reuniram para compartilhar suas histórias, suas dores, suas vitórias. Foi lindo e triste ao mesmo tempo ver tanta gente com histórias parecidas com a nossa. Uma das palestras que mais me marcou foi de uma psicóloga que estudava os efeitos psicológicos da separação forçada de irmãos. Mesmo sem saber conscientemente, ela explicou, as crianças separadas no nascimento mantêm uma conexão invisível. É comum relatarem sonhos parecidos, medos similares, até mesmo gostos e aversões idênticas. E era verdade. Quando a Vera nos contou sobre sua infância, descobrimos que ela tinha os mesmos medos que Gabriel e Emanuel. Medo de escuro, medo de ficar sozinha, medo de tempestade. E todos os 3 tinham o hábito de torcer o cabelo quando ficavam nervosos, um tique que eu também tinha quando era jovem. O sangue chama o sangue, minha mãe sempre dizia, e ela tinha razão. Por mais que tentassem nos separar, por mais distância que colocassem entre nós, a família sempre encontra um jeito de se reencontrar. Durante a pandemia, nos reuníamos por vídeo chamada todos os domingos. Era estranho no início, todos falando ao mesmo tempo na telinha do computador, mas nos acostumamos. Os bisnetos menores achavam engraçado ver a bisavó na televisão. Vó, tá na TV! Eles gritavam, batendo palma. Foi nessa época que resolvi gravar minha história completa. A Vera trouxe uma câmera profissional e passamos várias tardes gravando cada detalhe do que vivemos. Isso precisa ficar registrado para as próximas gerações, ela dizia. Nossa história não pode ser esquecida. Quando assistimos ao vídeo pronto, chorei do começo ao fim. Ver minha vida inteira resumida em algumas horas de gravação foi emocionante e libertador. Ali estava tudo: a dor, a luta, a superação, o perdão, o reencontro. Nossa tragédia transformada em testemunho de esperança. E hoje, ao compartilhar essa história com você que está me ouvindo, sinto que cumpri minha missão, porque não guardei rancor, não deixei a amargura tomar conta do meu coração. Transformei nossa dor em força para ajudar outras pessoas. Usei nossa experiência para ensinar sobre perdão, sobre família, sobre a importância de nunca desistir. Se você chegou até aqui comigo, é porque nossa história tocou seu coração de alguma forma. Talvez você também tenha passado por alguma traição familiar, alguma perda dolorosa, alguma situação que parecia impossível de superar. Quero que saiba que sempre há esperança, sempre há possibilidade de recomeço, de cura, de redenção. O perdão não é um presente que damos para quem nos fez mal. É um remédio que tomamos para curar nossas próprias feridas. Quando perdoei minha sogra, não foi por ela, foi por mim. Para liberar meu coração do peso do ódio, para conseguir viver em paz, para ser feliz de novo. E a família, minha querida, é o maior tesouro que podemos ter nesta vida. Por mais imperfeita que seja, por mais problemas que tenha, é nossa raiz, nossa base, nosso porto seguro. Vale a pena lutar por ela, protegê-la, cuidá-la com amor. Hoje, quando vejo meus bisnetos brincando no mesmo quintal, onde chorei lágrimas de desespero há mais de 60 anos, penso em como a vida dá voltas surpreendentes. O lugar que foi cenário da nossa maior tragédia se transformou no palco das nossas maiores alegrias. E se você sente que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere clicar no Valeu Demais. Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Agora, deixe-me terminar com o coração cheio de gratidão.
Minha história não termina aqui, porque enquanto eu tiver vida, terei mais capítulos para escrever, mais netos para conhecer, mais histórias para contar, mais pessoas para ajudar, porque esse foi o sentido que encontrei para minha existência: usar minhas cicatrizes para curar feridas alheias. Se você está passando por alguma situação difícil, se sente que sua família está quebrada, se perdeu a esperança de que as coisas possam melhorar, lembre-se da minha história. Eu também achei que nunca mais seria feliz. Também pensei que algumas feridas nunca sarariam. Também senti que o ódio iria me consumir por dentro. Mas a vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, que o amor é mais poderoso que a maldade, que a família verdadeira não é apenas aquela de sangue, mas aquela que escolhemos manter perto do coração. E que sempre, sempre há uma luz no fim do túnel para quem não desiste de procurar. Obrigada por ter me ouvido até aqui, por ter compartilhado comigo essa jornada de dor e superação. Você que chegou até o final dessa história faz parte da minha família agora, porque dividimos algo sagrado, a esperança de que dias melhores sempre são possíveis. Se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração, se aprendeu alguma coisa com ela, eu gostaria muito de saber. Conta ali nos comentários como essa mensagem chegou até você, se já passou por algo parecido, se tem alguma história de superação para compartilhar com nossa comunidade. Porque é assim que criamos uma rede de apoio, dividindo nossas experiências, nossas dores e nossas vitórias. E se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora com muito carinho. Sua inscrição não é só um número para nós, é um abraço virtual, um gesto de que você faz parte dessa família que cresce a cada dia, unida pelo desejo de espalhar mais amor e menos ódio pelo mundo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que nossa história sirva de inspiração para que você nunca desista de lutar pelo que é seu por direito. E que você sempre encontre forças para perdoar, para amar e para construir pontes onde outros constroem muros. Até a próxima história, com o coração cheio de gratidão e esperança. Um beijo carinhoso dessa velha que aprendeu que a vida só termina quando paramos de sonhar. E eu ainda tenho muitos sonhos pela frente, incluindo o de ver nossa família crescer ainda mais, unida, feliz e cheia de amor. Valeu demais por ter chegado até aqui comigo. Até breve.